Seja muito bem-vindo à Ideias em Instante. O nosso convidado de hoje é Camilo Lourenço, autor de Basta, Como Tirar a Crise de Portugal. Camilo, muito obrigada por estar aqui em primeiro lugar. E a minha primeira questão é o porquê deste tom exclamativo basta? Estamos mesmo no limite do desespero. Porque estamos fartos, Mafalda, estamos fartos, nós cidadãos, estamos fartos de ver erros sistemáticos de política económica que, volta e meia, nos colocam na bancarrota. Reparem, 78, 79, 83, 85 e agora 2011, sabe Deus quando é que isto vai terminar. Provavelmente em 2014, mas não temos a certeza. Ora, portanto, falamos de três grandes... Falamos de três bancarrotas em 36 anos. Ora bem, se tu olhares para aquilo que é os países da zona euro, que são 17, não há ninguém com este registro histórico. Inclusive os países que entraram no euro e que já vêm da cortina de ferro, portanto não tinham tradição democrática, nem tinham tradição de economias abertas ao exterior. Portanto, alguma coisa nós estamos a fazer errado do ponto de vista de política económica para sistematicamente acabarmos num buraco. Ora, o que é que quer dizer o basta? Estou farto disto, como cidadão, e acredito que a esmagadora maioria dos portugueses, os milhões de portugueses, estejam fartos desta história. E, portanto, a pergunta que a gente tem que fazer é: porquê é que nós temos um registro histórico de 3 bancarrotas em 36 anos? Camilo, tu, Evito, fazes um trabalho também muito de comentador e escutas, e até um bocadinho de consultor de muitas pessoas, finanças pessoais que te escrevem, com certeza, que te procuram nos diversos órgãos de comunicação, pronto, também é por onde estás presente. O que é que sentes da população? A população está realmente, não acredita no futuro? Tem alguma inquietude que seja maior? O que é que tu sentes, em termos, enfim, também humanos? Eu acho que nós temos um dos melhores povos da Europa, seguramente, porque aguenta estas coisas com uma historicidade incrível de forma sistemática. Reparem, em 78, 79 aconteceu isto. Em 83, 85 foi tenebroso. E as pessoas aguentaram. E agora estão a passar por isto outra vez, com uma dose ainda reforçada. Ora, eu só tenho que dar os parabéns ao povo português agora. A preocupação que nós devemos ter é outra, é como é que a gente evita que isto continue a acontecer no futuro. E eu, das muitas interpelações que tenho na rua, nos mails que recebo, e são para aí 250 a 300 por semana, só de pessoas a falarem sobre estas questões, eu noto que há uma constante que é: mas porquê é que nós sistematicamente passamos por isto? E a resposta minha só pode ser uma, porque temos uma classe política de qualidade duvidosa, do ponto de vista da decisão. Ou seja, somos um país onde existe um problema de gestão política e gestão empresarial. Ora, a gestão empresarial vai ao sítio, porque nós temos uma economia aberta e até por efeito de contágio de concorrência, as pessoas aprendem. Agora, o que me está a preocupar é que nós politicamente não aprendemos nada. Eu recordo-me que os meus pais, quando passaram pela crise 83, 85, ainda estavam na vida ativa, e eles diziam assim: bom, a gente espera que isto sirva para que quando vocês estiverem no mercado de trabalho não volte a acontecer. Olha o azar. Agora estamos a passar por outra. E, portanto, a preocupação que eu tenho hoje em dia é olhar para a minha filha e para o meu filho e dizer assim: bom, eu agora espero que vocês não passem por isto daqui a 10 anos. Ora, mas como eu como cidadão, tenho que dar um contributo, um de muitos, para ver se a gente começa a mudar a mentalidade, para mudar esta inevitabilidade quase trágica, quase genética, que é de cada 5 ou 10 anos temos um problema de ajustamento. Portanto, este livro assume um bocadinho o papel do manifesto. É claramente um manifesto. Não é um manifesto político, é um manifesto económico. Já agora aproveito para dizer às pessoas que não é um livro académico, não é um livro de teses, não é um livro para provar coisas extraordinárias. Pelo contrário, uma boa parte das coisas que estão aqui nós já sabemos. Agora, o que é preciso é sistematizar isto, dizer porque é que está a acontecer e o que é que vai acontecer daqui para a frente e como é que nós podemos evitar os problemas. Tu tens aqui um capítulo que com certeza também já deves ter muitas pessoas a manifestarem-se que tu tens dito, que enfim, a austeridade é fundamental, até me engasgo. A austeridade é fundamental. Diz-nos porquê. Porque nós gastamos demais nos últimos 20 anos. E quando eu digo nós, é o Estado, as famílias e as empresas. Nós só conseguimos manter o nível de vida que tivemos nos últimos 15 anos porque houve alguém a emprestar-nos dinheiro. Ora, isto é exatamente o que se passa com a nossa vida diária em casa. Se nós ganhamos 4.000 euros e gastamos 5.000, temos que ir buscar estes 5.000 a algum lado porque não temos rotativa. Ora, o Estado português já não tem rotativa. E o que tem feito é pedir empréstimos para cobrir estas despesas, que no fim de contas são déficit. Ora, a conta, quando nós passamos a vida a pedir dinheiro, aparece sempre. Pode aparecer mais tarde ou pode aparecer mais cedo, mas aparece sempre. Das vezes anteriores apareceu cedo, desta vez apareceu tarde, porque nós vivemos em união monetária. Ora,
a austeridade o que é? Não é mais do que nós começarmos a cortar a nossa despesa para adequar aquilo que são os rendimentos. Ora, é exatamente aquilo que estamos a fazer. Se nós olharmos para o nosso déficit, ele chegou a 10,9% ainda há 2 anos. Quer dizer, isto é insustentável. Um déficit, as pessoas precisam de perceber, isto é dívida adiada, não é? Porque quando nós temos mais despesa que receita, é que temos que ir pedir dinheiro a alguém. Ora, este dinheiro vai acumulando. Por isso é que a nossa dívida pública já chegou a 120% do PIB. Portanto, a austeridade significa apenas uma coisa, que nós temos que voltar a adequar aquilo que são os nossos hábitos de consumo e de vida àquilo que é a poupança que nós temos em Portugal. E como é que vês as atuais políticas, enfim, que têm sido anunciadas? Ficas um pouco apreensivo por não ver tanta economia, tanto pensamento em termos de investimento? Tu também advogas aqui que uma das formas de sairmos é através do investimento. É. Aliás, e essa é a parte que mais me preocupa. Repara, a austeridade é fundamental, mas o crescimento é crítico, porque o crescimento é aquilo que nos vai colocar na linha durante vários anos, portanto, de forma sustentada. Agora, qual é o problema do crescimento? São dois. Primeiro, nós temos a economia muito presa por amarras que já não deviam existir. E basta citar alguns exemplos, a questão das rendas, a questão da lei laboral, a questão de saber onde é que o Estado gasta o seu dinheiro e porque é que gasta o seu dinheiro. Tudo isto são questões que têm a ver com reformas estruturais. E depois temos um outro problema, que é a competitividade. Ora, a competitividade não é mais do que o nosso falhanço enquanto gestores de empresas. Ora, tudo isto tem que mudar. Agora, como é que isto muda? Aquela parte que perguntavas do termos mais crescimento económico. O que me preocupa neste momento é que nós estamos a fazer o ajustamento orçamental, mas o outro ajustamento, que é o da competitividade e da nossa capacidade de concorrer, está a ser afetado. Um bocado porquê? Porque as empresas não têm crédito. Não é? Nós estamos mesmo a passar por uma seca de crédito, aquilo que se chama um credit crunch, em Portugal. E eu acho que o problema do crescimento económico em 2013 e 2014 vai passar muito pela resolução deste problema. Ora, parece-me a mim que o Governo e o Banco de Portugal têm, nesta questão do financiamento da economia, o maior desafio que a economia enfrenta em 2013 e 2014. Aliás, tens aqui uns gráficos fantásticos que depois vamos apresentar sobre a produtividade portuguesa comparativamente com o resto da União Europeia. Tens aqui outro muito interessante, que aqui fala um bocadinho, e agora falando um bocadinho da saída da crise, que fala das exportações portuguesas. Como é que tu vês o nosso comércio, a nossa balança comercial? É ou não crucial para sairmos desta crise? É fundamental. Repara, porque é que nós, há bocado falavas da austeridade, porque é que nós temos que passar por um momento de austeridade? Porque a única solução para equilibrarmos as contas externas era mesmo importarmos menos, porque nenhum país consegue de um ano para o outro desatar a exportar tanto, ou seja, ter um crescimento tão grande de exportações, de maneira que nós conseguimos só por essa via equilibrar a nossa balança comercial. Não se consegue. E, portanto, por isso é que estamos a cortar aquilo que é o rendimento das pessoas para se importar menos. E estamos a fazer muito bem. Isso muito bem. Agora, qual é o drama disto? Mas isso não te choca quando dizes que estamos a cortar o rendimento das pessoas, isto, enfim, estamos a cortar o consumo. Isto, de certa forma, a ti não te choca? Não, porque acho que nós cometemos os erros que foi pensar que a nossa salvação era a economia interna, não é? E quem fala do empobrecimento da população portuguesa? Por via do menos ser, menos consumo? Eu gostava muito de evitar a conversa política, neste sentido. Eu tenho uma preocupação muito grande, que levar as pessoas a perceberem aquilo que é o problema real. Não gosto nada daquelas expressões de empobrecimento e não sei o quê, e depois as contra-reações, porque isto mostra uma grande falta de realismo. Repara, vamos fazer esta conta. Se eu ganho 4.000 euros por mês e gasto 5.000, qual é a solução? Sim, obviamente tens que te equilibrar, não é? Exatamente. Portanto, eu prefiro chamar equilíbrio e não empobrecimento. Agora, se eu puder... Portanto, tu achas que quem advoga que cortar no consumo é uma forma de empobrecimento... não está a ver bem o equilíbrio de uma conta de despesa, porque nós temos que pagar receita. Aquilo. Ora, se eu não consigo pagar aquilo, eu tenho que estar a recorrer às poupanças de alguém. Ora, não é justo, não é? Quem tem dinheiro para emprestar... de certa forma, achas que estes impostos que estão a recair, que acabam por ter um sinónimo de consumo menos elevado ou menor, são políticas certas, assertivas? Não são as mais certas. Qual era a mais certa, Mafalda? Era cortar as despesas do Estado. Ora, mas como tu não consegues cortar a despesa do Estado a um ritmo muito grande, e porque em Portugal tens lobbies fortíssimos que condicionam aquilo que é a decisão do Estado, qual é a solução? É ir aos impostos. Não é a melhor via. Eu não preferia esta. Agora, há uma coisa que eu sei. Eu vou ter que equilibrar as minhas contas externas e também as contas do Orçamento de Estado. Isso é crítico. Ora, por isso é que nós estamos a importar menos. Agora, se eu quiser gastar
5.000 euros, eu vou ter que ser mais produtivo para poder ter aquele dinheiro que não tenho. Ou seja, a produtividade é que é a questão-chave da economia portuguesa. Aliás, se reparares, eu guardei um capítulo só para isso. Porque a maior dificuldade que eu tenho como analista, quando as pessoas me escrevem, quando me apanham na rua, ou no supermercado ao fim de semana, ou então no restaurante, e começam a dizer, mas você lá está sempre com a mesma história, e eu explico assim, repare, nós não temos produtividade para termos salários elevados. E eles dizem, mas eu trabalho muitas horas. Estás a ver, é o erro. Produtividade não quer dizer trabalhar muitas horas. Quer dizer, nós conseguimos produzir o maior resultado no menor curto espaço de tempo possível, mas tem que ser um resultado com qualidade. Basicamente é isto que estamos a falar. Deixa-me continuar a fazer de advogado do diabo, isto é, ainda no fator do consumo, dito fator C da economia. O que é que tens a dizer a quem advoga que, por exemplo, menos consumo, também, independentemente de tudo, vai fazer com que a economia como um todo não se desenvolva, porque as pessoas consomem menos, logo as empresas, os restaurantes têm menos gente, toda a indústria tem menos gente, há menos consumidores. O que é que tens a dizer a isso? Achas que a produtividade pode, de alguma forma, equilibrar esta falta de consumo? Mafalda, digo que é uma estupidez monumental. Este foi o erro de Portugal nos últimos 20 anos. Achou que se podia esquecer da parte externa da economia e achou que o desemprego podia ser resolvido estimulando a procura interna e levando ao aparecimento de pequenas empresas, lojas, restaurantes, cafés e não sei o quê. Ora bem, nós não temos poder de compra para manter tantas lojas, para manter tantos cafés, tantos restaurantes. Isto é uma inevitabilidade. Eu sei que isto chateia muita gente. Olha, quando eu digo estas coisas, chateia a malta da Aresp e não sei o quê, mas isto é um facto. Nós concentramos os últimos 20 anos em investimentos na parte interna da economia. Ora, o que nós devíamos ter é um investimento na parte externa da economia. Há um exemplo que eu dou ali neste livro que eu acho que é crucial. Há 2 anos, a Deloitte, no âmbito do projeto Farol, convidou o Robert Barro, que é um dos melhores economistas do mundo, para vir a Portugal a perceber ou ajudar-nos a pensar nesse programa Farol. E o Robert Barro, quando estava a olhar para as contas portuguesas, diz assim, que interessante, vocês nos últimos 10 anos investiram tanto quanto os países mais desenvolvidos, mas estão a crescer menos de 1%. Estás a ver, Mafalda? Para onde é que foi toda esta marmelada, desculpa uma expressão, do investimento do consumo? Foi para o mercado interno. Isto não pode acontecer. Nós temos que virar as nossas empresas para o exterior. Uma parte que me parece mais interessante do livro que eu dediquei a isto foi, tu tens aí os gráficos de quanto pesam as exportações no PIB de uma série de países que têm o nosso tamanho. Olha, a Bélgica, a Holanda, a Estónia, a Letónia, a República Checa, a Eslováquia, a Suíça, que está fora da União Monetária e da União Europeia, e o que é que a gente vê? Que em nenhum destes países as exportações pesam menos de 50% no PIB. Um país muito próximo do nosso, com quem nós podemos comparar, que é a Holanda, pesam 84%. A Bélgica é a mesma história. É para isto que nós temos que caminhar. Ora bem, esta história do consumo, não sei o que é estimular o consumo, isto é um erro. O que nós precisamos é o contrário. Precisamos de poupança. Aliás, está aí bem expresso. É curioso ver como, à medida que a taxa de poupança em Portugal começa a crescer, o PIB, aliás, descer, o PIB também cai. Ora bem, a poupança é fundamental para o investimento. É algo que poderia, enfim, a olhos nus, poderia não ter essa correlação tão direta, não é? Pois, mas tem, porque só há desenvolvimento com poupança. Quando nós olhamos para os países asiáticos, para a China, para a Coreia do Sul, mesmo para a Índia, todos aqueles países têm uma taxa de poupança superior a 30%. Deixa-me colocar-te uma questão. Tu achas que este foco no consumo tem muito a ver com as grandes escolas de pensamento internacionais, nomeadamente com a Escola de Chicago, que fazem o seu application em mercados com um grande mercado interno? Portanto, não estamos a falar de 10 milhões, estamos a falar de sensivelmente um pouco mais, com mais uns zeros. Achas que tem muito a ver com isso ou não? Porque isto é tudo baseado também em escolas, em pensamento, sim. Aliás. Não, acho que o raciocínio era demasiado elaborado para aplicar a Portugal. Acho que Portugal é apenas estupidez. Ou seja, nós queremos resolver um problema rapidamente, que é, primeiro, ajudar os lobbies que condicionam as decisões do Estado. Basta ver isso em relação a uma série de empresas e investimentos que fizeram no mercado interno. Segundo, é muito fácil dizer assim, bom, eu vou estimular a economia porque isto me dá votos. E porque eu, apesar de tudo, consigo manter o emprego controlado durante algum tempo. Mas depois começas a perceber, ao fim de algum tempo, assim, espera aí, olha, mas quanto mais eu gasto como Estado, aliás, há um gráfico que mostra isto, a correlação entre o aumento da despesa do Estado e o aumento do déficit externo, que andam ali paralelos. O que significa o quê? Que nós não temos economia exportadora e que, mesmo na economia interna, uma série de capítulos ou de áreas onde nós gastamos, as coisas têm que vir de fora. E, portanto, quanto mais o Estado gasta, mais aumenta o déficit externo. Ora, é este ciclo vicioso que nós temos de quebrar. E por isso é que estamos a passar tão mal neste momento. Porque os defeitos são tão grandes e são tão graves que vão levar provavelmente 10 anos para nós tentarmos ultrapassar este problema. E é exatamente por causa desse ciclo vicioso que dizes basta e que escreveste este manifesto. Last but not least, porque estamos mesmo a chegar ao fim, última
Enfim, um último desabafo também que queiras aqui partilhar connosco. Isto é assim, o que nós precisamos de perceber como portugueses é isto. Se nós não estamos a crescer, apesar de termos investido tanto durante 10 anos, se nós temos 3 bancarrotas em 36 anos, alguma coisa está mal no que nós fizemos. Portanto, o que eu gostava de dizer a quem está a ver é assim, não caia em cantos de sereia. Porque há muita gente que quer voltar agora ao que nós fizemos nos últimos 10 anos. E há uma coisa que eu costumo dizer, que é assim, a maior estupidez que nós fazemos na vida é perceber que o resultado que obtivemos de alguma coisa não está certo por causa de decisões erradas e depois voltarmos a investir em decisões erradas para ter o mesmo resultado. Portanto, chegou a hora de mudar. Basta. Camilo, muito obrigada por ter eu. estado aqui. Muito obrigada também por nos ter acompanhado. Tivemos connosco em estúdio Camilo Lourenço, autor de Basta, com o que fazer para tirar a crise de Portugal. Já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais e pertinentes ideias em instante. Até lá, tenham uma boa semana.